Então, boa noite para todo mundo. Eu vou avisando que daqui para frente, né, como eu falei antes de começar, daqui para frente a aula vai ser gravada, tá? Vai ficar disponível para todo mundo que não está participando agora assistir depois ela, né? Eu vou pedir para vocês pegarem o livro na página 142. E nós vamos começar a falar de uma das revoluções mais emblemáticas que existem no mundo, que já existiu. Ela é alvo de todo tipo de discussão sempre. É quase impossível. Eu acho fantástico porque mexe com quase todo mundo. Quase ninguém foi para Cuba até hoje, quase ninguém sabe como que é de verdade Cuba, mas todo mundo tem opinião formada sobre Cuba. Eu acho isso fabuloso, né? Por quê? Cuba tem uma proximidade muito grande com os Estados Unidos e vinha décadas com uma grande proximidade aos Estados Unidos. De que tipo? Cuba foi o último grande território da América Central a conquistar a independência, levando em consideração que Porto Rico, na verdade, não teria proclamado ela até hoje, né? Mas Porto Rico é uma outra situação. Era a maior produtora de açúcar do mundo, era no final do século XIX, 1890 mais ou menos, a maior colônia, a colônia mais rica que a Espanha tinha ainda, das poucas que a Espanha tinha mantido, né, que ela tinha perdido quase todos durante o século XIX, e a Espanha queria, por toda lei, manter essa colônia. O que vai acontecer ali? Vai começar a haver um movimento pela independência de Cuba, liderado por um tal de... Opa, aqui no livro acho que não fala o nome dele, e eu agora não lembro para dizer. Deixa eu ver se está aqui no livro. Fugiu o nome do cidadão. Não é o Fidel. Mas, em todo caso, eles vão... Havia um movimento contra os espanhóis, mas os Estados Unidos estavam de olho nessa colônia. Então, os Estados Unidos vai inventar uma desculpa para entrar em guerra com a Espanha, vai invadir Cuba, vai depois invadir, acho que é Porto Rico, Filipinas, e não lembro mais o que entrou na brincadeira, e os Estados Unidos vai entrar em guerra com a Espanha, vai derrotar a Espanha, vai, inclusive, derrotar os cubanos que queriam independência, e os Estados Unidos vai dar a independência para Cuba. Vocês estão vendo que eu estou fazendo sinalzinho de aspas, né? Por quê? Cuba oficialmente proclamou a independência, mas na prática Cuba virou uma colônia espanhola, americana. Por quê? Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos era um país que era, Cuba era um país tão livre, mas tão livre, que a Constituição americana valia em Cuba. Quer dizer, Cuba não tinha, podia ter a Constituição dela, mas ela tinha que se adequar à Constituição americana. E, gente, desculpa o termo, Cuba era praticamente um bordel americano. Para vocês terem uma ideia, a lei cubana proibia cidadãos americanos de serem presos. O cara podia cometer qualquer tipo de crime, né? Qualquer tipo de crime que ele seria conduzido no máximo para fora de Cuba. No máximo do crime dele, ele seria mandado para os Estados Unidos, mas ele não seria preso lá. Ele não ficaria preso em Cuba. Oi, alguém que está mostrando seu rostinho. Oi, Gabriele. Todo mundo está com a câmera fechada, só a Gabriele que eu estou vendo aqui, coisa boa. Só lembrando sempre que está sendo gravada a aula, tá, gente? Só para vocês saberem, tá? Que depois vai ficar disponível para quem não veio hoje. Quem tiver, a gente vai fazendo perguntas, que para mim é muito melhor quando vocês vão perguntando, tá? Bom, aí é que tá. Passados uns 40, 50 anos, a briga agora é sempre uma parte da população brigando com os americanos. Para vocês terem uma ideia, grande parte das terras, das fazendas cubanas, produtoras de açúcar, eram de americanos. Eles faziam o que eles queriam em Cuba. E aí o que vai acontecer?
tinha um presidente que era um antigo sargento do exército chamado Fulgêncio Batista, altamente corrupto, cheio de acusações de todo tipo e, claro, extremamente ligado aos americanos. Esse cara vai sofrer uma oposição cada vez maior, né, a população cada vez mais detesta ele, e vai fazer o seguinte, vai transformar aos poucos o país numa ditadura para ele. Bueno, o Fidel Castro era um médico cubano, filho de um fazendeiro cubano, que ficou indignado com todo esse processo e tentou fazer uma greve contra o governo. Vai acabar preso, vai pegar um chá de cana um tempo, ele, o irmão dele, né, o Raul, e eles vão ser expulsos de Cuba. Ele vai para o México, lá ele monta um grupo guerrilheiro e o Raul Castro entra em contato com outro cara que era médico também, mas que trabalhava de fotógrafo, que era Ernesto Guevara, né, argentino, que depois vai ser conhecido como Che Guevara. Eles, mais o Camilo Cienfuegos e mais outros líderes, resolvem criar um grupo guerrilheiro, treinam esse grupo guerrilheiro, começa a treinar numa fazenda no interior do México. O governo cubano descobre isso, perdão, o governo mexicano descobre isso, prende eles, expulsa eles, e eles conseguem arrumar um barco, Grama, acho que é o nome do barco, e um barco que poderia no máximo ter 20 pessoas, eles botam mais 70 pessoas, e vão em direção a Cuba com esse barco para começar uma revolução. Eles tinham combinado uma, uma greve geral, que daí eles iam chegar durante a greve geral e iriam começar uma invasão, né, para tentar daí desestabilizar o governo, derrubar o governo e assumir, né, finalmente o governo. Vai rolar? Não, o barco vai demorar muito, vai levar uma semana a mais do que eles esperam, e eles vão descobrir. Então, o governo cubano prepara um comitê de recepção para o barco, traduzindo centenas de soldados. Dos 70 e poucos, eu acho que é 14 ou 15 que conseguem sobreviver quando eles desembarcam. A imensa maioria deles são presos, né, ou fuzilados, né. Alguns conseguem fugir, com algumas poucas armas, fogem para as montanhas. Não sei se vocês já olharam como é que é o mapa de Cuba. Cuba é uma ilha em que 70, 80% da população mora toda no litoral, e aí uma cadeia de montanhas, que se eu não me engano, no meio do país, floresta fechadona mesmo, que chega perto, acho que de 1.000 metros de altitude até. É uma cadeia de montanhas, Sierra Maestra, chamada. A Serra Mãe, né? E o que acontece? Eles fogem para essa Serra Maestra e conseguem arrumar aparelhagem para montar uma rádio, para fazer discursos, e começam a ir de um lado para o outro, e começa a trazer a população camponesa perdida lá. Imagina, tinha 2, 3 médicos no grupo, aquele povo nunca tinha visto um médico na vida, esses caras vão lá, começa a atender, os barbudos, como eles diziam, atendiam de graça a população, falavam bem, o Fidel fazia uns discursos bonitos na emissora de rádio que ele tinha improvisada todo dia, e isso vai pegando na população. Eles fazem vários ataques, eles se dão bem, o exército traz quase 5.000 soldados para tentar capturar, naquele momento já o povo começa a aderir, vários camponeses começam a aderir, o grupo guerrilheiro dele, e o que acontece? Quando ele estava mais ou menos com 150, 200 guerrilheiros, o exército bota 5.000 soldados em cima deles. Eles conseguem fugir do cerco e voltam a atacar em outros lugares, e isso vai desmoralizando o governo. Nas cidades começa a se montar guerrilhas urbanas também contra o governo, e aí o Fidel, no fim, já estava com 1.500, 2.000 soldados, resolve tomar as principais cidades, né, Santiago de Cuba, Havana, e tem mais uma que eu não lembro, e eles nem chegam a ter combates para tomar essas cidades. O exército, os soldados começam todos a deserdar do exército, fogem, os oficiais começam a fugir junto com a elite do país, e o país fica quase sem, tipo assim, quem era rico em Cuba fugiu praticamente todo mundo. Até porque os que o Fidel pegou, muitos dele ele botou no paredão e meteu chumbo nos caras mesmo, né? Não teve muito perdão, não. E aí o que faz? O Fidel tá praticamente sem economista, sem administrador, sem médico, sem dentista, sem nada. Ele começa a reorganizar a economia cubana, investindo pesado na educação para formar esses quadros que estavam faltando. E na questão dos médicos, ele vai muito longe.
né? Tanto que Cuba é conhecida até hoje pela questão dos médicos deles. Lembra, vocês não sei, mas vocês devem lembrar das histórias de médicos cubanos, né? Que nós chegamos a ter nem sei quantos mil médicos cubanos aqui, agora boa parte foi embora. Por quê? Porque Cuba tem médico sobrando, tá? Nós temos um médico para cada 3, 4 mil pessoas. Eles têm um médico para cada 300 pessoas, se eu não me engano. Tá? Então é assim, gente. De cada 300 pessoas, um é médico. Se fosse botar aqui, daria. Deixa eu ver aqui. Se fosse em Taió, para fazer essa conta, deveria ter uns 60 médicos, pelo menos, aqui na cidade. Né, e trabalhando no que seria o nosso SUS, né, nos postos de saúde, porque eles não têm o agente de saúde que vai de casa em casa, é o médico que vai de casa em casa lá. Tanto que a ideia do médicos, do pessoal de saúde, ir de casa em casa, ver como é que está a saúde e tal, isso é uma coisa que eles copiaram um pouco do modelo cubano, uns anos atrás. Na época, acho que era o José Serra, o ministro da Saúde ainda, que ele organizou. E aí, Tiago, tudo certo? Ah, então, Cuba, e por essas e por outros, daí o que vai acontecer? Cuba tem uma situação que ela é estratégica, ela domina a entrada do Mar do Caribe ali, está a menos de 200 quilômetros de linha reta da Flórida, nos Estados Unidos, e como os Estados Unidos vai peitar muito o governo cubano, tentando derrubar o governo, Fidel Castro, então várias tentativas de assassinato contra Fidel Castro na história dele, os Estados Unidos, no meio da Guerra Fria. Se os Estados Unidos é meu inimigo, a União Soviética é minha inimiga, o que eu vou fazer? Vou me aproximar da União Soviética. E o que aconteceu? O Fidel, no começo, não era comunista. O Raul e o Che, sim, mas ele não. E aí o que vai acontecer? Ele também vai se aproximar do comunismo e vai transformar Cuba num país, vai decretar que o país se transforme num país comunista, vai se aproximar da União Soviética, e vai virar uma verdadeira ofensa aos Estados Unidos. Imagina, debaixo do nariz dos americanos, menos de 200 quilômetros de distância, um país comunista. Vocês devem imaginar como é que isso funcionou na cabeça do governo americano. O John Kennedy vai bancar centenas de cubanos vai treinar cubanos para tentar invadir Cuba e derrubar o governo. Vão falhar miseravelmente, todos vão ser mortos, se eu não me engano, todos os que participaram daquilo, ou foram mortos ou foram condenados à prisão perpétua, alguma coisa assim. O governo cubano tentou trazer mísseis nucleares da União Soviética para apontar para os Estados Unidos. Lembra da corrida armamentista, das bombas ali de dois lados? Ih, agora me deu um branco. Tem um filme que os caras mostram essa cena, só que é claro, no filme eles transformam tudo. Lá dos Vingadores. Os Vingadores? Quando eles voltam no passado, para 1960, o professor Xavier e tal, é dos Vingadores, né? O professor Xavier. Alguém me ajuda, me diga aí, porque agora eu esqueci. Tem uma que daí ele é novinho ainda, quando ele nem ainda não era paralítico, é o X-Men ali, isso. Quando ele ainda não era paralítico, aquele episódio ali que daí no final ele leva um tiro nas costas, fica paralítico e parará, tá? Esse episódio, eles estão brincando com a crise dos mísseis de 63. Aquele embargo dos navios soviéticos virem de um lado, os americanos cercarem eles dos outros, e os dois ficarem parados apontando armas um para o outro, isso ali é tudo verdade, tá? Só não teve o Dr. Xavier no meio, não teve o Magneto, não teve os outros personagens ali, tá? Mas aquela situação dos aviões, dos navios perfilados, prontos para entrar em combate, aquilo era verdadeira. E se aquilo acontecesse, gente, era guerra mundial. Eu tô mutado? Não, não tô, não. O meu tá funcionando aqui. Legal. Só me dá um instantinho, deixa eu dar uma olhada aqui, se não tem ninguém falando lá nos grupos aí. Tá. Ok, não tem nada aqui nos grupos. Então, voltamos para. E aí, gente, imagina, no meio da Guerra Fria, a questão de Cuba sempre foi extremamente pesada, quente, muito complicada.
E, de certa forma, Cuba até hoje... os Estados Unidos têm um embargo econômico contra Cuba, que é o seguinte, se vocês forem dono de um navio, o navio de vocês parar em Cuba para entregar produtos, sabe, navio é transporte, de boa. Tu parar lá em Cuba para entregar uma encomenda de outro país, agora eu não lembro mais se é 6 meses ou um ano, é proibido o teu navio aportar em qualquer porto americano. Se o teu navio fizer isso, teu navio vai ser preso. A ideia é o quê? É não, ninguém usar ninguém vender coisas para Cuba, né? Deixa eu ver, o que foi, Alex? Sim, vai ser, está sendo gravado assim. Eu acho que eu vou ter que ver onde é que eu vou postar, mas eu coloco lá no canal também, se é o caso, tá? Pode deixar que eu coloco lá no canal também. Mas eu acho que vai ter acesso, eu vou botar o link para todo mundo nos grupos daí também, para assistir, tá? Então, gente, a questão de Cuba, ela acabou assim sendo emblemática. Se você for pró-capitalismo, pode ver, que a galera que é pró-capitalismo, a galera bate em Cuba o tempo inteiro. Não tem meio termo. Falou em Cuba, o pessoal parece gato arrepiado, começa a arrepiar e começa a dar unhada. Agora, se você for meio comunista, meio de esquerda, cara, essa galera vai defender até o último fio de cabelo Cuba o tempo todo. Não tem meio termo. Cuba mexe com paixões o tempo todo. É muito difícil encontrar uma avaliação neutra, até porque neutralidade não existe, mas uma avaliação mais assim, talvez assim, mais bem produzida, mostrando os prós e os contras Cuba, é muito difícil encontrar, que normalmente a galera é muito apaixonada por esse tema. Tá? Entra num fórum aí, num grupo de pessoas aí que se dizem de direita e falam em Cuba, cara, vai ser pior que falar do coisa ruim, o pessoal vai ficar louco. Agora, se você não entrar num grupo considerado esquerdo e fazer a mesma pergunta, cara, vai voar flores, vômito colorido, aquela coisa toda. Todo mundo é apaixonado por Cuba. Apesar que nenhum outro, na imensa maioria dos casos, foram para lá, tá? Quase ninguém foi para lá. Se na minha avaliação, na minha forma de ver, né, que também não é neutra, né, eu tenho que me segurar, mas que eu sou apaixonado por Cuba, ah, mas o que eu vejo de avaliações mais, tentadas assim, mais sérias, é a seguinte, Cuba tem vários problemas, Cuba é uma população pobre, mas não existe miséria e fome, acho que é um dado interessante, né? É um país que parou no tempo. Se vocês gostam de ver aqueles carros antigos dos anos 50, 60, aqueles com rabo de tubarão que eles falam, né? Cara, os carros, a imensa maioria dos carros que tem em Cuba são carros de antes da Revolução Cubana. Existem poucos carros que entraram lá depois da Revolução Cubana. É um país que o salário é extremamente baixo, mas o custo de vida é baixo. A população ganha pouco, mas gasta pouco. Tu vê, a imensa maioria, por exemplo, se você vai comprar, entra numa livraria cubana e vai comprar um livro, normalmente você vai gastar $2, $3 para comprar ele, né? Só que o salário médio cubano lá é o seguinte, é de 150 a $300. Os salários mais altos lá de Cuba, eu acho que é a polícia e os médicos, que ganham maior salário, né? A imensa maioria da população vive com 100, $150, se eu não me engano, é alguma coisa assim, tá? Eu acho que é 150 o mínimo, né? Quase a diferença entre o máximo e o maior e o menor salário é muito pequena lá, né? Isso é um outro dado interessante para analisar. Eu estava vendo algumas coisas tipo o analfabetismo é praticamente zero, a taxa de mortalidade infantil é menor que a brasileira ou menor até do que a americana, morre menos crianças proporcionalmente na população do que nos Estados Unidos. Eles têm uma medicina de base extremamente avançada, mas em algumas áreas mais específicas é mais complicado, né? Uma coisa que eu achei muito legal, que eu vi um relato, um médico que mora em Rio do Sul, que foi para lá para conhecer, ele entrou no ônibus e cadê o cobrador para cobrar o ônibus quando ele passar de um lado? Não,
Não, não tem. Daí ele começou a ver a galera que foi entrando, ia dando dinheiro para quem estava lá na frente, ia passando dinheiro pelo povo, e o povo botava na caixinha do lado do motorista. Achei muito show essa história, né? Pensa, é uma forma da questão de ética, de responsabilidade muito interessante, né? Ah, então, assim, por outro lado, muita gente questiona se realmente Cuba conseguiu avançar com a questão da democracia. Alguns acham que sim, acho que não. Os próprios cubanos, num documentário que eu assisti um tempo atrás, os próprios cubanos, eles mesmos dizem que a questão da democracia precisa ainda ser aperfeiçoada. Mas o próprio governo fala nisso, de melhorar os mecanismos de democracia. Então é um debate assim bem louco lá. Cuba é o único país que virou comunista nesse período? Não. Nós temos outras questões que são bem sérias, inclusive aqui na América Latina. A questão do Chile. Chile, uma frente ampla, que eles chamavam, em 73, desculpa, 72, venceu as eleições no Chile. Eles se autodenominavam socialistas e diziam que eram socialistas e queriam implantar um governo socialista. Perdão, fugiu aqui o nome. Estou olhando aqui na 145, tá? Salvador Allende, ele se elegeu presidente em 1970, ele chegou ao poder numa eleição e estava tentando implantar o socialismo no Chile. E o governo americano resolveu que ia derrubar o governo dele. E começou uma guerra, de um lado, os sindicatos, os partidos socialistas, comunistas, guerra não, começou uma briga muito forte de um lado, né, a Frente Ampla, o Salvador Allende, sindicatos, entidades que apoiavam ele, e na oposição, principalmente a igreja, a elite da igreja, né, os bispos, os cardeais e tal, na maioria dos casos, parte do exército e os partidos tradicionais, com grana do serviço secreto americano, da CIA. A CIA despejou 10 milhões de dólares para ajudar no golpe. E quando o golpe estourou, o chefe do exército, comandante do exército, é que vai liderar. Aqui hoje o professor tá bom de nome. Aí aqui o texto não tem o nome do cara que deu o golpe. Daqui a pouquinho vem o nome. Quando eu soltar um palavrão, vem. O próprio comandante do exército vai liderar o golpe. E ele não vai se entregar, o Salvador Allende. Resultado, o Palácio La Moneda, que é o palácio do governo, vai ser bombardeado por aviões e por tanques de guerra, e mais ou menos 1.500 pessoas vão ser mortas dentro do palácio. O Salvador Allende vai ser encontrado morto do lado dele uma metralhadora que ele tinha ganho de presente do Fidel Castro, uma visita que o Fidel tinha feito um tempo antes. Isso é um debate, ficou durante anos e anos um debate se ele tinha cometido suicídio ou ele teria sido assassinado. Aparentemente, ele foi assassinado na luta. E tem uma cena que eu acho muito forte, se vocês procurarem, golpe militar 11 de setembro de 73, 11 de setembro, essa data é terrível, né? Tem uma cena que eu acho muito assustadora, que é a seguinte: o soldado está apontando, está atirando no palácio. Aí ele olha para o lado e tem um cara, o cara está filmando. O soldado olha para ele e aponta a arma, e o cara continua filmando. E o soldado atira a primeira vez, a câmera treme, atira a segunda vez, a câmera treme, na terceira vez a câmera voa. Né? E ela continua caída, e dá para perceber o soldado chegando perto, só dá para ver os pés dele e mais tiros. Provavelmente executando o cara que estava com a câmera na mão. Só que o soldado foi burro, ele não desligou a câmera e nem tirou a fita. E uma pessoa conseguiu pegar essa câmera e conseguiu mandar para fora do Chile conseguiu mandar para fora do Chile, e essa imagem circulou o mundo na época, porque todo mundo dizia que não tinha morrido ninguém, que tinha sido, o presidente tinha se suicidado e tal, e aí essa câmera mostrou o combate que houve lá. Muito forte as imagens, né?
É bem, bem assustador, assim, e são cenas reais, a gente sabe que é real, né? E nas semanas seguintes, todas as pessoas que estavam apoiando o governo, que foram presas, foram levadas para o Estádio Nacional, ali no centro do Chile, que virou uma espécie de presídio, e nas semanas seguintes, vai aumentar o número de mortos para cerca de 10 mil. A maioria eram presas, torturadas e mortas, né? O, o cara que assumiu o governo, que ainda não me fugiu o nome, ele vai implantar uma ditadura com uma rotina de assassinatos. Se fala, na época desse governo dele, entre 30 e 50 mil mortos no Chile, de 73 a 89. Eu vou olhar aqui o nome do cara, porque eu não estou conseguindo lembrar, tá? Ditador chileno, 73 a 89. Augusto Pinochet. Perdão, gente, agora veio o nome. Se vocês pesquisarem sobre a vida do Pinochet, pessoalmente, eu imagino que se existe inferno, tem um lugarzinho bem quente reservado para esse cidadão lá, né, ocupado por ele, porque ele já morreu alguns anos atrás. Mas a família dele está na política chilena até hoje. É, teve uma situação que eu achei bem interessante, porque daí em 89 ele fez um plebiscito que ele queria ficar mais 7 anos no governo, e ele tinha certeza que ele ia ganhar o plebiscito para ele poder se candidatar de novo. Ele acabou perdendo e foi obrigado daí a sair do cargo. Daí houve as primeiras eleições e os partidos de oposição a ele venceram. Foi em 89, nós estamos em 2011, faz 31 anos. Das 6 eleições que tiveram lá, 4 vezes, eu tenho certeza, 4 ou 5 vezes, o pessoal que era contra a turma do Pinochet venceu lá. Agora eu acho que está um cara mais próximo aos partidos que eram os partidos que apoiavam ele na época. Em todo caso, o Chile é uma situação de uma tentativa de um governo socialista que vai ser derrubado pelas armas, né, com milhares de mortes. Nós temos outros casos, por exemplo, a gente pode falar da Nicarágua, o texto fala um pouquinho, tinha um ditador Somoza, esse cara estava 30 anos no governo nicaragüense, acabou derrubado por um grupo de guerrilha que ficou décadas, assim, dos anos 50 até os anos 70, 80, quase todos os países da América Latina tiveram ou têm até hoje grupos guerrilheiros que querem derrubar o governo, tá, gente? Muda-se as situações, muitas as coisas, mas existe. E na América Central, vários dos países tiveram grupos guerrilheiros. Na Nicarágua e em El Salvador são os dois grupos que mais tempo se mantiveram. Mas se você vai na Colômbia, se você for ver a história da Bolívia, do Peru, né, tem histórias imensas de grupos guerrilheiros que existiam ou existem. Existe um grupo guerrilheiro no México hoje em dia, né, tu tem um grupo guerrilheiro na Colômbia que existe ainda, houve algumas ações muito pouco claras, parecendo que estava surgindo um grupo guerrilheiro no Paraguai, mas aparentemente desapareceu, né? Então, existia isso, tudo muito incentivado pelo Fidel e pelo Che. Os caras viram o Che e o Fidel tomando o poder através de um grupo guerrilheiro com 17 pessoas, começando com 17 pessoas, e chegando ao poder, o pessoal vai começar a tentar também, né? E aqui no Brasil teve, na época da ditadura, teve pelo menos uns 20, 30 grupos diferentes. Você vai para a Argentina, você encontra isso. No Uruguai, tu tinha os Tupamaros, né, o Sendero Luminoso na Bolívia, o M19 na Colômbia, aí ERP, eu acho que é na Colômbia também. Tem no México, você tem outros grupos guerrilheiros lá, o EZLN no México, que existe, tem uns 20 anos, ela é atuante ainda, Exército Zapatista de Libertação Nacional. E eu acho muito show que, se vocês quiserem, vocês podem ver o que eles estão fazendo, tá? Eles têm site na internet, ezln.org. Deixa eu... tá certo. Com direito a eles fazerem plebiscitos, para as pessoas votar, se eles devem continuar, se não deve fazer isso, deve ser aquilo. Tá ali, até escrevi
eu escrevi no chat o nome, né? Muito doido, né? EZLN.org. Eles conseguem fazer esse tipo de coisa. Na África, como os países queriam, o pessoal queria se libertar, conseguia proclamar a independência, o que vai acontecer? Muita gente vai começar a montar grupos guerrilheiros contra os franceses, ingleses, europeus, para conseguir a proclamação do seu país. Os mais emblemáticos é a Angola, Moçambique, que se dizem comunistas até hoje, né, aqueles governos lá, mas tem outros, né, o próprio Nelson Mandela fazia parte de um grupo que tinha um braço armado para tentar derrubar os brancos na África do Sul, e ele era muito próximo da União Soviética, na época, né, que ele teve preso. Depois, quando ele chegou para o governo, até que a situação política foi se alterando, ele também foi mudando, né. A Nicarágua, por exemplo, tem uma situação super complicada agora. A Nicarágua, no passado, tinha a questão das guerrilhas, e hoje a Nicarágua e os outros países da América Central, eles têm um outro problema, que é o narcotráfico, que está ameaçando os governos locais. Né? Tem gente ligada a narcotráfico no governo, presidente mesmo. Né? Fazem discurso que vão lutar contra o narcotráfico, e daí você vai ver, o cara tinha ligações, o cara é financiado na campanha, a grana da campanha veio do narcotráfico, esse tipo de coisa. Um dado curioso desse momento é o seguinte: para quem gosta de música, o rock and roll surgiu ali, né? Você vê os anos 50, o que é o rock and roll? Ele é uma mistura, ele vem uma mistura do country, que é uma música caipira americana, e do blues, que é uma música negra americana. Vocês já viram aqueles filmes americanos, né? Aqueles corais de negros, né? Oh, happy day, happy day, aquela coisa toda, né? Você pode ver, eles fazem tudo aquele gesto e tal. Aquilo ali é uma tradição da negra, principalmente corais de igrejas, né? Negras que davam esse espaço para o pessoal e eles deitavam e rolavam ali, né? Ah, desculpa. E esse pessoal vai continuar. Os caras, vai ter algumas pessoas que vão começar a escutar as duas coisas, pegar essa música, jogar uma guitarra ali, depois elétrica, né? A primeira cantora, o primeiro cantor de rock é uma negra. Se vocês forem pesquisar, ela é uma cantora negra. Ela pegava uma guitarra e fazia o show dela cantando num ritmo já diferente do blues, né? E com uma pegada do country que ela escutava no rádio, né? E essa mistura aí que vai ficar. O primeiro cara que vai personalizar todo esse sucesso do rock and roll é o Elvis Presley, né? Na música, esse movimento de contestação do jovem vai estar no James Dean. Eu vou escrever ali o nome deles, tá? Se as meninas que quiserem ver um gatinho, é uma boa opção, tá? Pena que ele já morreu em 50 anos num acidente de carro, mas vocês vão. Mulherada normalmente suspira quando vê a foto dele, né? Ah, James Dean, ele fez só 3 filmes e aí conseguiu bater. Um caminhão conseguiu. Cortou ele, né? Quando ele estava testando a Mercedes nova dele a 160 por hora, se eu não me engano. O mecânico sobreviveu. Depois de 10 meses saiu do hospital, mas o James Dean morreu na hora. E ele acabou virando uma espécie de ícone desse momento, né? Aquele topete do Elvis não é do Elvis, é do James Dean. Né? O James Dean vai popularizar algumas coisas que vão ter a cara de jovem. A moto, a calça jeans, que até ali a calça jeans era coisa de pobre, né? Calça jeans vai virar coisa de jovem. Camiseta branca por baixo, né? Camisa xadrez por cima, aquele topete, muitas vezes fumando, que aliás era normal na época para todo mundo, né? Mas essa vai ser a personalização que o Elvis vai depois copiar. E os Beatles vão começar copiando algo parecido e depois vão ficar com uma personalidade bem diferente do Elvis, né? E aí o rock and roll tem o seu processo que vai seguindo ali. Beleza, gente, vamos mudar um pouquinho. Capítulo 8, a independência política da África, da Ásia e da América Latina. Nós vivíamos a África vivia o que eles chamam de neocolonialismo, né?
O que seria o neocolonialismo? Um colonialismo disfarçado. Parecia que estava dando liberdade, mas na prática os territórios africanos continuavam sendo colonizados por países europeus. Se vocês olharem o mapa da independência da América Latina, da África, por exemplo, vocês vão ver, deixa eu ver se tem aqui, tem sim. Olha ali a página 159, olha em que ano a maioria dos países conseguiu independência. Até 1959, quase ninguém estava independente, né? Só depois é que vai ter. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, esse pessoal vai pedir toda a ajuda dos negros e dos árabes para lutar contra os nazistas. Ok. Na maioria dos casos, eles vão conseguir. Né? Tem foto, gente, de tribos negras armadas de arco e flecha atacando tanques de guerra alemães na África, tá? Isso não é viagem, tá? Isso não é brincadeira. Se vocês pesquisarem, né, joga Segunda Guerra Mundial na África, vocês vão achar fotos assim. A galera de arco e flecha, meio peladona lá, a tribo mesmo, né? Para lançar nos tanques de guerra. Vocês imaginam os massacres que deve ter rolado, né? Mas aí o que vai acontecer? Quando termina a Segunda Guerra, os caras começam o mesmo processo que tinha antes. Daí, não, mas peraí, e o discurso de liberdade que vocês faziam? Não, não é bem assim, não sei o quê. Ah, tá, então tá bom. Então vamos começar a montar grupos guerrilheiros contra os colonizadores. E a União Soviética vai ter ali uma chance de espalhar o comunismo, né? Ter novos países comunistas. Os Estados Unidos percebem a jogada e começa a fazer o mesmo. Dá uma sacaneada com a Inglaterra e a França, Portugal, Espanha, Bélgica, que são os principais donos de colônias ali, e os americanos e os russos começam a ajudar no processo de independência das colônias. A Inglaterra é esperta, ela vai dando níveis de independência para o pessoal e evita a maioria dos conflitos. Mas dentro das colônias francesa e portuguesa, principalmente, vai ser na porrada. A Argélia vai ter pelo menos 100 mil pessoas que vão morrer. Angola e Moçambique são mais de 20 anos de guerra, e depois, por causa da Guerra Fria, grupos capitalistas, grupos guerrilheiros capitalistas e comunistas vão lutar pelo poder nos outros países depois. Angola acabou com a guerra em 92, tá? Só para vocês terem uma ideia. Tá? Só um exemplo. E muitas das guerras que a gente vê, dos problemas da África, são decorrentes do processo de independência mal feito. Porque muitas vezes vai acontecer o quê? Como esse pessoal vai conseguir independência através das armas, quem é que vai ser as principais lideranças políticas do país que está surgindo? Os militares. E os militares muitas vezes só sabem fazer política com uma coisa: caneta na mão, metralhadora na outra. E resultado disso, a oposição, quem assumiu o governo ia para porrada, tentava massacrar a oposição, e o que a oposição começava a fazer? Conseguia apoio internacional e vivia em guerra. Então, cada um dominava um pedaço do país e o país não consegue crescer. Tu tem esse exemplo em vários países da África. País aí, às vezes, dividido em 5, 6, 8, 10 grupos guerrilheiros, cada um tentando manter o seu pedacinho. Lembra do filme Diamantes de Sangue? Diamantes de Sangue é batata para a gente analisar esse processo. O Jardineiro Fiel, ótimo para analisar isso. Um outro filme bem desconhecido de vocês, e se vocês assistirem, vocês vão querer me matar, que vocês vão ficar com muita raiva de mim nesse filme, mas mostra muito a situação de hoje em dia, de alguns dos problemas sérios da África. É um filme chamado O Homem que Grita. Ele é extremamente angustiante, aquele filme, tá? Só quem gosta muito de cinema procura aquele filme, senão não vai gostar, não. Tá? O caso de Angola, por exemplo, você tem 3 grupos guerrilheiros, né? MPLA, a FNLA e a UNITA, que vão ficar se digladiando ali 20 anos para ver quem vai mandar no país. A MPLA está até hoje no poder, né? Ah, a França, por exemplo, vai criar a Legião Estrangeira, que era uma espécie de exército feito por estrangeiros, na maioria criminosos de outros lugares do mundo, para ir lutar nesses lugares, para tentar manter. Tem um fato horrível, vários negros começaram uma manifestação em Paris, pela independência, pelo fim da colonização, né, da Argélia. O exército abriu fogo, matou 1.500 pessoas no centro de Paris. Vocês conseguem imaginar uma cena dessa em Paris? O pessoal se acha tudo, né, super educado e tal, e coisa. O que deu?
É eu que estou chato demais aqui na minha aula, que o pessoal está saindo? Estou olhando aqui no grupo se tem algum problema. Não. Bueno, estou quase encerrando aqui. Deixa eu olhar aqui. Como esses países, a maioria dos casos, só trabalhar, os militares vão assumir o poder, muitos vão se transformar em ditaduras militares, às vezes ditaduras extremamente cruéis, assassinas. Agora, que país? Fugiu o nome agora do país. Tem um filme que eu, ó, sugestão, esse é bem, é com o Itaker. Sabe que tem um ator negro já meio velho, com um olho meio, sempre um olho meio caído, assim, ele fez um filme chamado O Último Rei da Escócia, sobre a vida do Idi Amin Dada. O Idi Amin Dada foi um cara muito zen, muito gente boa, que governou, não foi o Zaire, acho que é a República do Congo. Durante o governo dele, pelo menos 300 mil pessoas morreram, tá? Inclusive a esposa dele, retalhada a facão, uma das esposas dele. Um cara muito paz e amor, né? Para vocês terem uma ideia, isso vai acontecer. Guerras locais, você tem guerras nos anos 70, nos anos 80, com 300, 400 mil mortos. A guerra de Biafra, né? E qualquer mudança climática se transforma em tragédia. Se vocês perguntar para os pais de vocês vão lembrar pergunta para eles o que eles vão lembrar da Etiópia, eles vão dizer que que eles lembram só do pessoal que passa fome na Etiópia e do disco que os cantores fizeram lá nos anos 80, com Michael Jackson, Cyndi Lauper, Madonna, não sei mais quem, tudo lá, para ajudar o pessoal na Etiópia por causa da seca. Você tem em 94 a guerra dos Hutus e os Tutsis em Ruanda, cara, 400 mil mortos, provavelmente em mais de 2, 3 semanas só. Foi um massacre dos Hutus contra os Tutsis, massacre mesmo, tá? Massacrar vilas inteiras, tá? Em Ruanda e Burundi, 2 milhões de pessoas quase fugiram desse país, e morreu mais gente quase na fuga depois do que lá. Tem uma das fotos mais terríveis que eu já vi na minha vida, com certeza ela está na top 10 das piores imagens que eu vi na minha vida. Tem uma criança sentada, cara, tu vê os ossos praticamente da criança, e um urubu do lado, olhando para a criança, esperando a criança morrer para ele, que a criança o pessoal estava fugindo e a criança se perdeu, alguma situação ficou largada. A história diz que a criança não morreu, ela foi resgatada e ela morreu sim, parece, se não me engano, mas morreu uns anos depois, uns 5, 6 anos depois, de uma outra doença. Só que o fotógrafo ficou tão traumatizado com aquilo e ele já tinha problemas de depressão que ele ganhou o Pulitzer não, o Pulitzer da fotografia, é tipo o Oscar da fotografia, mas ele ficou tão traumatizado com o que ele viu na África que ele acabou cometendo suicídio um tempo depois. É bem pesada a coisa. Se vocês pesquisarem a Guerra de Ruanda, tem 2 baita filmes sobre isso. Hotel Ruanda, que teve Oscar, levou Oscar esse filme, acho que de melhor filme, melhor estrangeiro. E o Tiros em Ruanda, que é um filme menos famoso, mas eu acho até mais realista do que o Hotel Ruanda. Os dois são em cima de fatos reais, tá? Mas eu acho assim, mais o Tiros em Ruanda mais difícil de encontrar, porque ele não fez muito sucesso, mas até mais interessante. Angola, Moçambique vão conseguir independência também, e depois Timor-Leste, lá na Oceania, porque houve uma revolução em Portugal. Portugal ficou quase 50 anos com uma mesma pessoa no poder, mais de 40 anos, né, o professor hoje está perfeito, esquece o tempo todo. Um professor vai acabar virando ditador de Portugal e ele vai ficar da década de... Ele vai apoiar o Hitler, mas não vai entrar na guerra, vai sobreviver depois da guerra, ele e o presidente o general Franco na Espanha e o Salazar, lembrei, Salazar em Portugal, esses dois vão ficar até morrer no governo. E quando ele morre, ainda fica um tal de Caetano no poder mais uns 5, 6 anos. Até que em 74, a população portuguesa estava com tanto ódio já desse cara, com tanta raiva, que não tinha mais ninguém apoiando ele. Estava podre o governo dele. Estava só a casca. E aí um dia o pessoal resolveu fazer uma greve geral, num domingo, do seguinte tipo, ó,
Quem for contra o governo, bota um cravo, sabe a flor do cravo, aquela flor, uma florzinha? Coloca um cravo na lapela, coloca um cravo na roupa para mostrar que é contra o governo. Cara, quase faltou cravo no país. A população inteirinha. Eles chamam de Revolução dos Cravos. Eles derrubaram o governo sem dar um tiro, derrubaram essa ditadura sem dar um tiro. Os soldados que aderiram à revolta, eles não colocavam lá na roupa, eles colocavam a flor na ponta do fuzil, para mostrar que eram contra o governo. E o governo vai acabar caindo. E aí, esse governo que entra no lugar, Mário Soares, não, era outro, mas Mário Soares vai ser presidente depois. Não lembro quem foi o primeiro presidente de Portugal. Um dos primeiros atos vai ser dar independência para todas as colônias, né? Ele só não vai proclamar a independência, por exemplo, das ilhas de Açores ali, né, que querem fazer parte de Portugal, senão ele teria, acho que, dado independência também para aquelas ilhas. Mas, em todo caso, Portugal vai proclamar a independência ali e vai se livrar de toda essa encrenca nas colônias, só que daí as colônias vão estar em guerra. E assim, a gente quase não fala dos países de língua portuguesa, né, eu acho que é curioso, se você entrar num site português, eles têm sempre uma aba de notícias do Brasil, uma aba de notícias de Angola, Moçambique e Timor-Leste, pelo menos desses países, porque eram antigas colônias deles. Notícia desses países é importante para os portugueses querem saber sempre o que está acontecendo. É bem diferente da gente, que não faz a menor ideia do que acontece nos outros países de língua portuguesa. Sabe um pouquinho de Portugal, e olha lá, né? Para encerrar, 3 pontos importantes. A independência da África do Sul. O Nelson Mandela, na cadeia, ele vai ser condenado à morte, vai virar prisão perpétua, mas com o fim da Guerra Fria, o governo racista, né, vai perder o apoio. O pessoal não... Se, por exemplo, assim, a Coca-Cola, por exemplo, saiu da África do Sul por um motivo bem simples. Na Europa e nos Estados Unidos começaram a fazer uma campanha. Não compre Coca-Cola, porque a Coca-Cola é a favor do apartheid e do racismo na África. E as vendas da Coca-Cola na Europa e nos Estados Unidos começaram a cair. Aí o que a Coca-Cola fez? Vendeu as fábricas que tinham na África do Sul e tiraram a marca de lá. E aí, quando aconteceu isso, começaram a fazer com outras marcas. Então, a economia africana estava estrangulada. Durante uns 20 anos, atletas africanos, sul-africanos, não puderam participar de Olimpíadas, Copa do Mundo, nem nada. Aí chegou 94, estava pronto para uma guerra civil entre negros e brancos na África do Sul. Aí o de Klerk, que era o presidente, se humilhou em mandar um cara conversar com o Nelson Mandela. Nelson, nós vamos te dar liberdade para o pessoal parar de fazer tanto. Não sai da cadeia. Não, mas nós estamos saindo. Não vou sair. Só vou aceitar negociar. Ele saiu da cadeia quando ele negociou um acordo para fazer uma nova eleição sem racismo, uma nova Constituição. E o partido do Mandela, que era clandestino, foi legalizado. E o Congresso Sul-Africano, que era o nome do partido, fez 60 e poucos por cento dos votos. E mais ou menos tem 60% dos votos até hoje, em todas as eleições lá. E o Nelson Mandela, em vez de ser um cara que ia aproveitar para se vingar, ele criou uma ideia de conciliar, tanto que a bandeira é toda colorida, para todas as cores da África estar na bandeira. Ele deu uma sacaneada, tá? Ele criou uns comitês para investigar todos os crimes que os lideranças brancas tinham cometido, né, em décadas ali no governo. Mas ela teve mais um efeito moral do que um efeito prático, porque não foram presos os caras que cometeram os crimes. A Índia, todo mundo conhece, né, o Mahatma Gandhi, paz e amor e tal. Sim, o Gandhi vira uma liderança, ele jovem, ele foi para a Inglaterra, ele foi o aluno com as melhores notas numa das melhores universidades do mundo que tinha lá, né, e ele vai ficar famoso, ele vai trabalhar na África do Sul, inclusive antes de voltar para a Índia, e ele vai virar uma referência na luta pela independência, porque os ingleses diziam que eles dariam tudo, menos a independência para a Índia. Era a maior joia na coroa da rainha, e não vai se tirar nenhuma joia da coroa da rainha. Eles dão independência para Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África, eles dão independência, mas na Índia nós não vamos dar. E aí começou um efeito seguinte, o Gandhi chamava greves, o pessoal ia lá e prendia ele. Aí o povo fazia greve para libertar o Gandhi. Aí soltava o Gandhi. Aí o Gandhi fazia um discurso descendo o cacete de novo nos ingleses. Os ingleses prendiam ele, ou fazia greve. Soltava, ele descia,
metia a boca nos ingleses. E ficou aquela situação que chegou uma hora que os comerciantes ingleses chegaram para o governo inglês e disseram, ó, pelo amor de Deus, dá independência que a gente não aguenta mais o prejuízo. E aí Gandhi vai conseguir proclamar a independência e vai conseguir criar a Índia. Só que não vai conseguir criar a Índia que ele queria. Porque vai começar uma luta, muitas lutas entre grupos religiosos dentro da Índia. E aí o que vai acontecer? O Paquistão e Bangladesh vão se separar, vai ser um massacre de indianos e muçulmanos ali naquele processo de independência. Né? Bangladesh, depois que vai se separar do Paquistão e formar um outro país. O Sri Lanka, que é um conjunto de ilhas ali perto do litoral, as Ilhas Maurícias, as Ilhas Comores, vão proclamar a independência e vão se separar da Índia. E o Gandhi vai ser acusado de traição, e um cara que seria do grupo dele, vai um dia chegar perto dele, vai esfaquear ele, vai matar ele. Né? Então, o Gandhi vai acabar assassinado. Mas ele vai conseguir fazer pelo menos a proclamação da Índia e daquela região da África. Né? Com isso, você tem... Opa. Tá. Você vai ter um crescimento, vai ter a independência, desculpa, da Índia, que a gente via sempre como um país pobre, mas o pessoal não presta atenção. A Índia vem há alguns anos crescendo mais do que a China. E só lembrando para vocês, a Índia tem 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão e alguma coisa. Só a classe média da Índia tem 300 milhões de habitantes, que é um Brasil e meio. Tá? Então, todo mundo fala da China, mas não se toca do tamanho e da importância que a Índia vem ocupando no mundo. A Índia já é a quarta, quinta economia do mundo, e vai crescer muito mais. Né? Na América Latina, importante lembrar que, além dos grupos guerrilheiros que vão surgindo, você vai ter um populismo muito forte, muitos presidentes que vão ser, assim, tipo, pai dos pobres, coisas desse tipo, fazendo esse discurso. Aqui no Brasil, a gente tem o Getúlio Vargas, que personaliza muito isso, né? O Juscelino vai tentar embarcar nesse discurso também, o João Goulart também, né? E isso vai ser interrompido pelo golpe de 64, né? Aqui no Brasil. Mas tu tem o Juan Perón na Argentina, tu tem... agora eu não consigo lembrar outros nomes, mas tu vai em cada um dos países da América Latina, você vai encontrar lideranças que vão assumir esse papel. E a maioria delas vão acabar depois com as ditaduras. Né? Então, o que acontecer no Brasil não aconteceu só no Brasil, tá? Os países vizinhos do Brasil também aconteceram isso. É um processo meio conjunto que a gente vai ter. Vai chegar uma época, por exemplo, ali nos anos 70, que só vai ter um país com eleições para presidente. Realmente o povo votando, tá? Que era a Venezuela. O único país que que vai conseguir escapar dessas ditaduras. Né? Deixa eu olhar aqui a minha colinha, tá? Daí nos anos 60, começa no Brasil e depois vai se espalhando pelos outros países, anos 50, 60. Ditaduras, às vezes um cara vai ficar 10, 15, 20, 30 anos, tipo o Somoza lá na Nicarágua, o Alfredo Stroessner no Paraguai, que vai ficar quase 30 anos também, né? O Pinochet no Chile, que vai ficar 16 anos, ou ditaduras em que vai haver um rodízio, uma brasileira. Nós tivemos 5 presidentes, 5 militares no poder. 5? Eu teria que contar para ver. Mas, assim, a gente não teve um cara que assumiu, assim, uma ditadura, não. Tinha eleições, mas que o povo não votava, né, só os deputados votavam, e os deputados votavam em quem o governo mandava votar, como no caso do Brasil, a Argentina também vai passar por um processo parecido com a gente, o Uruguai também, mas outros países não, vai ser escancarado, vai ser o cara ficando 2, 3 décadas no poder. Né? Tem 2 coisas importantes ainda, para encerrar. Agora encerrando. Agora eu juro que eu estou encerrando. 68, maio de 68, todo mundo já ouviu falar dos hippies, acha engraçado, aquelas roupas coloridas. É um movimento com uma base teórica muito forte. Eles pensavam muito o que eles estavam fazendo. Não era só paz e amor. O paz e amor é resultado de uma grande discussão por uma sociedade diferente que eles tinham lá. Eles chacoalharam os Estados Unidos, porque eles faziam um movimento contra a guerra do Vietnã, e ela vai pegar muito pesado. O governo americano vai sair da guerra do Vietnã, né,
claro, em parte pelas derrotas militares que eles estavam sofrendo lá, em parte pela pressão do movimento hippie e da população americana, principalmente dos jovens, contra a guerra do Vietnã, né? Surgimento nos Estados Unidos, está saindo agora, tá tendo uma produção muito legal de filmes sobre a questão do racismo nos Estados Unidos. Malcolm X, todo mundo já ouviu falar do Martin Luther King, que era a favor, né, pelos direitos dos negros, sem violência e tal. O Malcolm X era mais na porrada, ele dizia que tinha que criar um país de negros dentro dos Estados Unidos. Daí ele vai mudar de opinião, e logo que ele muda de opinião, que ele vira muçulmano, inclusive, né, logo que ele vira muçulmano, volta do Oriente Médio, bem mudado, ele acaba assassinado. Ele e o Martin Luther King são assassinados, esses dois líderes negros. O Luther King o cara que vai suceder o Luther King vai ser um tal de pastor Jesse Jackson, que quase vai ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E o Jesse Jackson, quando ele resolve sair da política, ele resolve apoiar um cara novo, um tal de Obama, não sei se vocês já ouviram falar, um senador que acaba virando o primeiro negro presidente dos Estados Unidos. Né? O Obama é da vertente do Luther King. Né? Mas, assim, tem um filme feito pelo Spike Lee, eu vou escrever o nome desse diretor. Toda vez que vocês verem filme desse cara, vocês podem saber que esse cara vai dar uma pancada em algum assunto muito forte. Spike Lee, ele faz um filme sobre o Malcolm X, né, que é esse cara que era muçulmano e tal. Tem vários filmes muito bons. Eu gosto do Faça a Coisa Certa, que foi sobre uns tumultos que correram dos negros em 90. Não é aqueles tumultos negros quebrando tudo, como teve ali nos Estados Unidos agora, não é raro não, tá? Já tem de tempos em tempos, tu tem isso. Né? Em 92, os caras destruíram quase Los Angeles na porrada, os negros de lá, porque um policial espancou um negro do nada, e daí ele dizia que o negro tinha reagido e tal, e aí filmaram, e essa filmagem chegou numa televisão, nossa, foi um maior rolo, lá em 92. Né? Os negros chegaram a criar o partido político dos negros, que existe até hoje, virou uma espécie de movimento sem teto, mas existe ainda, que é o Panthers Party, né, o partido do Pantera Negra, né, Black Panthers, né, acho que isso aí, ou Panther Party, que eles falam também, né, que o Malcolm X vai apoiar. Dois filmes que eu acho muito show de bola, foram feitos bem pouco tempo atrás, eu citei o Trumbo na outra aula, mas eu quero lembrar Green Book, o livro verde, sobre uma história bem show de bola de um negro, um artista negro, um pianista negro, que contrata um motorista branco para viajar no sul, bem racista. Vocês imaginam as cenas, né? O negro era o chefe e o branco era o empregado. Vocês imaginam a doideira que era aquilo, né? Muito show. E também tem... droga, não anotei ali. Eu vi esse final de semana, esse filme, eu assisti ele. Me desculpa, agora fugiu, fiquei pensando no Green Book e esqueci do outro. Um negro na Ku Klux Klan. Assisti esse final de semana. Sobre Ku Klux Klan, é um grupo racista que ainda existe nos Estados Unidos. Escrevi Green Book errado, né? O inglês é horrível, tá? Agora eu não lembro se é N ou M ali, já... Green, livro verde, em todo caso. Negro na Ku Klux Klan. Uma história, e todos eles são histórias verdadeiras, por isso que eu gosto de usar o Trumbo, né, que era um escritor, o Green Book, sobre essa história do motorista branco e o pianista negro, um negro na Ku Klux Klan, acho que foi o primeiro policial negro no Mississippi, se eu não me engano, que conseguiu se infiltrar, por mais estranho que seja, ele conseguiu entrar num grupo racista, tá? Então, é bem engraçado, tem várias cenas muito boas. E é verdadeira a história. Tá, gente, vocês têm que formar trios, e para isso vocês precisam fazer, eu em princípio botei até a semana que vem, eu vou ver se for o caso, ou até dou mais uns dias, para vocês fazerem um resumo desses dois capítulos, tá, gente?
Vou encerrar agora, não sei, vocês não fizeram nenhuma pergunta, eu estou só olhando aí, ninguém pergunta nada. Eu vou encerrar, eu vou agradecer vocês terem participado, né? E vou deixar salvo isso. Vou deixar salvo, daí eu vou ver onde é que eu salvo, se é lá nos grupos, o link lá nos grupos, ou também no meu canal do YouTube. Tá certo, gente? Vou dar um abraço para cada um, agradeço o pessoal que ficou do começo até o fim. Tchau para vocês, gente.